Oi, pessoal. Eu sou a professora Tatiana, também orientadora educacional na Rede Municipal de Ensino, e nós estamos aqui juntinhos novamente trazendo uma proposta de uma rica interação em família para que as nossas crianças tenham este tempo e este cuidado e essa atenção do adulto para com elas. A proposta de hoje é uma contação de histórias. O conto inglês João e o Pé de Feijão, que se difundiu no mundo inteiro e tem várias versões. A versão que nós vamos contar hoje também está disponível lá na nossa ferramenta Palmas Homeschool. Vamos lá? O conto João e o Pé de Feijão tem vários personagens. Entre eles, o principal, que é o João, esse menininho que está aqui. João morava numa linda casinha, muito simples, no campo, junto com a sua mamãe. Mas um dia, a mamãe percebeu que eles tinham um problema. O dinheiro estava acabando. E a mamãe teve uma ideia. João, pegue a nossa vaquinha e vá até a cidade. Vamos tentar vender a nossa vaca para que a gente tenha dinheiro para comprar os nossos alimentos. E assim João fez, pegou a vaquinha e foi até a cidade. No meio do caminho, João encontrou um senhor que falou para ele, João, e ele achou estranho, opa, ele já sabe o meu nome? João, eu troco essa vaquinha por duas sementinhas de feijão. João, a princípio, achou um pouco estranho, mas o homem falou que os feijões eram mágicos. Então, João ficou muito animado e João fez a troca da sua vaquinha pelas sementinhas de feijão. Chegou em casa todo animado e contou para a mamãe, mas a mamãe ficou um pouco chateada. Falou, olha, João, não sei se vai dar certo essas sementes de feijão, porque a gente precisava de dinheiro para comprar o nosso alimento. Esses feijãozinhos não vão nos ajudar agora. E a mamãe, muito chateada, jogou esses feijãozinhos pela janela e eles foram dormir. No outro dia, quando João acordou, percebeu que lá na janela do seu quarto tinha muita sombra. Percebeu que algo tinha crescido e estava lá bem próximo à sua janela. Quando ele saiu para olhar, ele percebeu que as sementinhas de feijão tinham crescido e se transformado num pé de feijão muito gigante que encostava até as nuvens. Então, muito curioso, João resolveu subir pelo pé de feijão para ver o que tinha lá em cima. Chegando lá, ele encontrou um lindo castelo, muito grande. E claro, ele foi lá para ver o que tinha dentro. Logo de cara, o João percebeu que naquele castelo morava alguém muito grande. Alguém bem maior do que ele. Percebeu que naquele castelo morava um gigante. Esse gigante tinha algumas coisas dentro desse castelo, mas as coisas que o João achou mais interessantes foram uma harpa, que é esse instrumento musical, e também uma galinha. Gente, uma galinha morando no castelo, mas não era uma galinha qualquer. João percebeu que essa galinha tinha ovos de ouro e João ficou muito interessado como ele poderia pegar esses ovos de ouro. O que João não contava era que o gigante não ia gostar muito da visita dele no castelo. E aí o gigante ficou muito bravo. Mas João teve uma ideia para resolver aquela braveza do gigante. E João começou a tocar a harpa, esse instrumento musical antigo que tem um som muito leve e muito bonito. Quando João começou a tocar a harpa, o gigante adormeceu. Ele ficou tão relaxado que ele dormiu. E aí foi a oportunidade, quando o gigante foi se deitar na sua caminha, foi a oportunidade que o João viu de descer o pé de feijão com a harpa e com a galinha. Chegando lá, João falou para a mamãe, olha mamãe, eu trouxe lá de cima das nuvens do castelo
a galinha que coloca os ovos de ouro. E a mamãe ficou tão encantada com essa ideia que nem reparou que o gigante já tinha acordado. E quando João percebeu que lá nas nuvens, em cima do pé de feijão, o gigante queria descer, João pegou um machado, cortou o pé de feijão e aí se livrou daquela ameaça do gigante. Assim, João e sua mamãe conseguiram viver de uma forma mais tranquila. João, com a ajuda da galinha que colocava os ovos de ouro, conseguiu comprar os alimentos para ele e para sua família. Essa é uma versão deste conto, nós podemos encontrar várias versões, mas veja o quanto ele é interessante para a gente pensar sobre várias coisas. Quando a gente conta uma história, a gente não precisa dizer para o outro o que é preciso que ele entenda. Cada um pode ter o seu entendimento com relação à história. E a literatura nos permite isso, nos permite imaginar, nos permite ampliar a nossa criatividade, dar asas para a nossa imaginação. E veja o quanto a literatura é inspiradora, porque dessa história, deste conto do João e o pé de feijão, a nossa querida artista brasileira, reconhecida em todo o mundo, fez essa imagem, essa obra do Abapuru. Então, o Abapuru, da Tarsila do Amaral, ele foi inspirado, existem muitas referências que nos dizem que ele foi inspirado no conto do João e o pé de feijão. Veja o quanto a literatura é inspiradora e precisa estar no dia a dia, né, das nossas crianças como algo muito potente, como algo muito importante para todo esse desenvolvimento intelectual, emocional, o desenvolvimento como um todo das nossas crianças. Então a gente espera que com este conto as nossas famílias tenham vários momentos de interação. E para o reconto deste conto, algumas sugestões a gente traz a vocês também. Pode ser por forma de desenho, pode ser por meio de uma colagem, pode ser verbalizando a história novamente, ou seja, recontando oralmente essa história. Também uma sugestão muito legal é que a gente utilize os materiais não estruturados, de largo alcance, para fazer o reconto dessa história. Então, com os materiais que a gente tem em casa, a gente pode recontar este conto, construindo o castelo, construindo os personagens. Eu posso ter este aqui sendo o João, a mamãe do João, o gigante que é um pouco maior que a mamãe e o João. E assim, com os materiais que a gente tem em casa, a gente pode estar recontando este conto. Então, nós esperamos que vocês tenham aproveitem essa sugestão para que essa interação aconteça de uma forma muito brincante, muito prazerosa e muito lúdica. E vamos contar muitas histórias. Oi pessoal, relembrando a nossa história do João e o pé de feijão, hoje nós vamos trazer a proposta Meu Pé de Feijão, que é uma proposta muito interessante e muito científica. Eu estou assim com esse jaleco porque quando a gente pensa em ciência, às vezes pode vir na nossa mente uma representação de que o cientista é aquele ou aquela que fica num laboratório com um jalequinho branco, com um óculos muito diferente, muito engraçado. Mas se a gente for parar para pensar bem, a ciência está no nosso dia a dia. A ciência é um pensamento de investigação, um pensamento de elaboração de hipótese, um pensamento de nós buscarmos uma solução para algum problema que existe. Por isso, essa proposta, Meu Pé de Feijão, vai aguçar muitos pensamentos científicos, tanto na criança quanto no adulto. Para essa proposta, a gente vai precisar de umas sementinhas de feijão, um recipiente que pode ser reutilizado, reaproveitado, como uma garrafinha PET que a gente iria jogar fora, a gente corta o fundinho dela e reaproveita, transformando em um recipiente para a nossa experiência. Um pouquinho de algodão e água.
Nessa experiência do meu pé de feijão, a gente vai acompanhar a germinação dessa semente. Mas antes de lançar a proposta para a criança, é importante que o adulto, que o familiar, ou quem for acompanhar essa proposta, pense em algumas questões que despertem essa curiosidade. Então a gente pode começar a conversar com a criança sobre o que ela relembra da história do João e o pé de feijão. E ouvir atentamente tudo aquilo que ela traz de percepção. E aí a gente chega até o feijão. Esse feijão, que é o mesmo feijão que a gente encontra no mercado, ou se a criança já teve uma outra experiência vendo um plantio de feijão, permita e estimule que a criança fale. Então, a partir da sementinha do feijão, a gente começa a se questionar, de onde que vêm os nossos alimentos? Como será que os nossos alimentos nascem? E essa sementinha do feijão, o que será que é preciso acontecer para que ela comece a germinar, para que ela brote? E essa experiência é muito interessante porque vai auxiliando a criança a se localizar no tempo e no espaço. Lá no recipiente com um pouquinho de algodão, a gente vai pegar um pouquinho de algodão no recipiente, colocar a sementinha e aí a gente vai molhar, umedecer esse algodãozinho com o feijão. Só aí a gente já vai começar a entender que a criança vai elaborar as primeiras hipóteses, né? Então, o que é preciso para que essa sementinha germine? Um elemento a gente já sabe, é a água, né? Então, o algodãozinho precisa estar, umedecido para que esse feijãozinho germine. É interessante que a gente fale com a criança também que dentro dessa sementinha existem muitos nutrientes, que é como se fosse a energia para que o que está dentro da semente brote, assim como o nosso corpo. E aí já é uma oportunidade muito legal para a gente falar sobre uma alimentação saudável, uma alimentação rica em nutrientes, que também faça esse mesmo processo dentro do nosso corpo de fortalecimento, de energia. Depois disso, que a gente colocar a sementinha no algodão, umedecer, colocar no recipiente, a gente vai começar o nosso registro de observação. Lembra que eu falei que a ciência está no nosso dia a dia? O pensamento científico, ele é muito presente nas nossas crianças e depende do nosso auxílio, da nossa mediação, para que isso não morra à medida que eles forem crescendo, né? Então, começou pela observação, o levantamento de hipóteses, a gente vai começar a elaborar essas questões. Tudo isso faz parte do pensamento científico. E a gente vai fazer um convite especial à nossa criança para que ela seja escriba dessa experiência, para que ela registre, para que ela cartografe essa experiência por meio de desenho, valorizando a escrita espontânea. A gente vai perceber que as nossas crianças do maternal 1 já têm uma vontade de estar traçando, de estar riscando, de estar rabiscando, e isso pode ser estimulado. Para que a gente ajude a criança a se localizar neste tempo, enquanto acontece esse processo de germinação do feijão, a gente pode utilizar o calendário. E aí a gente vai começar, hoje é que dia? Vamos pensar, que dia é hoje? Se hoje for o dia 7, se hoje for o dia 15, se hoje for o dia 23, o dia de hoje nós vamos marcar no calendário. E a criança vai acompanhando e todos os dias a gente vai auxiliando que ela marque o dia. Então ela vai entendendo e compreendendo melhor essa passagem do tempo. Veja o quanto é interessante que a gente vai começar esse registro. No primeiro dia, o feijãozinho, a sementinha, no algodão umedecido. Os dias vão passando, essa sementinha vai germinando, de dentro da sementinha vai saindo um brotinho. E esse brotinho, gente, olha, já tem uma raiz. Olha como é interessante. Olha o quanto essa experiência é rica e trabalha todos os sentidos, né? Então, permita e estimule que a criança toque, que ela sinta esse processo de germinação. Depois os dias vão passando, essa sementinha que está brotando, ela vai se transformar numa linda planta com uma raiz e um caule mais robusto, mais corpulento. E aí a gente vai perceber que essa planta já não cabe mais nesse recipiente que estava antes. E aí a gente vai convidar a nossa criança a fazer o
a transportar, né? A fazer o plantio novamente na terra. Então, veja só, nós iniciamos de uma forma e vamos transportar essa planta para a terra, para que ela tenha mais espaço, para que ela cresça mais vistosa, para que ela fique mais feliz também, né? Então, olha quanta transformação visual a criança está acompanhando. Essas transformações físicas permitem com que ela comece a repensar a sua permanência no mundo também. Então essa experiência, ela é muito rica e ela depende muito da nossa disposição em acolher, em escutar todas as observações, as propostas de elaborações que as nossas crianças farão. Então a gente espera que essa proposta chegue até vocês e que vocês sejam muito felizes em ter essa vivência junto com a criança, fazendo esse registro e oportunizando que a criança releia esse registro, relembre desde o primeiro dia, relembre por meio de desenho ou da escrita do adulto junto com a escrita da criança, algo que seja muito prazeroso e que a gente relembre todo esse processo. Então vai ser uma experiência muito legal e a gente aguarda também os registros de vocês nas nossas unidades. As nossas crianças terão aprendizagens como o desenvolvimento da atenção e da concentração, vivências com momentos de narração literária, com a leitura ou a contação da história, percepção dos diferentes usos sociais da língua, a língua falada e a língua escrita, o desenvolvimento de um comportamento leitor progressivamente, desenvolvimento do pensamento, imaginação e criatividade, relação direta, experiências com os elementos da natureza, pesquisas e descobertas sobre o mundo físico, elaboração de hipóteses e comunicar-se no cotidiano. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos um pouco mais próximos das nossas famílias, embora todo esse distanciamento físico, e esperamos que essas propostas encontrem vocês muito bem e que vocês tenham momentos de rica interação e muito convívio, muita aprendizagem. Nós convidamos que continuem nos acompanhando aqui na TV aberta, no canal 5.2, às terças e sextas e também na ferramenta Palmas Home School.